Oi, gente, tudo bem? Voltando para mais uma aula de 12 hélices do DNA, tá bom? Essa aula, como eu combinei com vocês, a gente vai falar mais científica, tá? Para não ficar tudo muito pensamento, muito cabeça, né? Então, eu combinei que quando iniciasse a aula eu ia dizer se ela era mais científica ou mais intelectual, né? Gente, a gente continua falando das 12 hélices de DNA, tá? E o que eu quero que fique muito claro é que, assim, eu não estou falando nada aleatório, nem nada superficial, tá? Eu estou falando, apesar de as, diversas pessoas falam em termos de força do pensamento, que isso também é real, também funciona e tudo mais. Aqui, qual é a proposta? É mostrar para vocês que eu acredito nas 12 hélices, que elas existem, tá? Tem embasamento científico, tá? Por isso que eu falo muito em vários cientistas, e só que a gente não tem equipamento para provar o que eu estou falando. Por isso que no meu primeiro vídeo, na minha primeira aula, eu falei exatamente isso. A gente vai estar estudando junto as hélices de DNA, só que ainda não existe equipamento para provar. Isso eu acredito que daqui a uns 50 anos vai ser possível provar cientificamente o que eu estou falando. Mas é uma teoria. Por quê? Por conta dessa história do Covid, né? Da gente, de repente, por conta do destino, acabar morrendo e tudo mais, essa ideia ia ficar só na minha cabeça. Então, como eu estou dando aula online, estou na frente do computador e tenho estas ideias, eu resolvi passar ela para vocês, tá? Eu leio bastante. Uma das coisas que eu li há uns 30 anos atrás, tá? Foi o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Lá, numa dos capítulos, fala o seguinte, que no Egito as pessoas não morriam de doenças, elas morriam simplesmente assim. Chegava um momento que elas achavam que elas tinham cumprido a missão delas na Terra e elas simplesmente largavam o corpo, tá? Então, na Bíblia fala que Elias, Moisés, eles foram, eu esqueci o termo, mas eles carregaram o corpo deles para o céu, tá? Então, eu, como trabalho com parte de corpo, de físico, de anatomia, química e tudo mais, junto com essas leituras, eu comecei a pensar. Eu já dei uma aula sobre decomposição do corpo de Cristo, né, da ressurreição e tudo mais, que é altamente possível. Por quê? Porque se os elétrons chegassem numa estabilidade tal que todos eles se bastassem por si só, eles não tinham esta dependência. O que é um elétron preso no outro para formar uma proteína, né, para formar um composto químico? Um depende do outro, então um empresta 2 elétrons, o outro empresta 2 prótons, e aí equilibra a camada, que hoje eu vou falar disso, tá bom? Então, assim, dentro desses estudos, eu li sobre Zoroastro, eu li o Alcorão, a Torá, a Bíblia, junto com tudo isso, lia Blavatsky, né? Fui criada dentro do catolicismo e dentro do kardecismo. Meu pai e minha mãe são kardecistas, minha avó era muito católica. E quando eu me casei, eu e meu marido, a gente resolveu estudar todas as religiões para a gente decidir qual seria a nossa. Então, daí a gente começou a realmente pesquisar as coisas. Mas isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com ciência, tá bom? Então, eu quero que fique muito claro isso, porque senão fica uma coisa assim, tá falando bobeira, tá, né? É tudo superficial. Não é superficial, tá? É algo muito real, muito concreto. Então, hoje eu vou falar sobre o Nikola Tesla, tá? Então, Tesla foi um engenheiro elétrico, físico, inventor, tá? É um dos grandes gênios da história do mundo, tá?
Nessa minha caminhada também eu comprei um livro de história mundial, porque eu não me bastava com a história que eu aprendi lá no ensino médio, no ensino fundamental, entendeu? Então eu comecei a ler história também para casar as informações, porque tem informações, deixa eu até voltar aqui, tem informações que não batem, né? Essa história da gente acreditar que o Brasil foi descoberto porque se perderam a caminho das Índias, né? Isso não rola mais, né? E junto com isso também tem várias séries de TV que são históricas, tá? Tem uma série que é muito chata, que chama Isabel de Castela. E ela conta, ela descreve todo o processo dela com Cristóvão Colombo, né? O patrocínio das expedições e tudo mais. Tem outra série que chama Marco Polo, que eu achei que era sobre a navegação. E não tem nada a ver sobre a navegação. Tem a ver sobre Marco Polo com as transações comerciais com a Mongólia. Né? Que mais? Tem outra série que chama O Grande Guerreiro Otomano, né? Que fala sobre a vida de Eturgu, né? Que tem a ver com todo o trabalho que ele fez, né? De união das tribos árabes e toda a cultura muçulmana. Isso quebrou muito meus preconceitos, tá? Então, assim, eu virei uma admiradora da cultura. Não sou muçulmana, não pretendo ser, mas a forma como eles descrevem a fé deles na série é muito bacana também. Então, todos essa junção desse conhecimento que me fizeram, né, ter a coragem de estar falando o que eu estou falando, que assim, que são 12 hélices, né? Eu falo em teoria porque eu não posso me posicionar como uma cientista, tá? Eu não tenho doutorado em física para estar falando isso, né? Se eu tivesse um doutorado em física, talvez eu publicasse algo relacionado a isso. Então, é simplesmente um canal despretensioso, sem lucro, sem nada, simplesmente para eu deixar minhas ideias registradas para os meus filhos, para os meus amigos e para quem achar interessante, tá bom? Então, isso aqui ficou bem esclarecido. Então, Tesla, eu achei muito interessante, assim, algumas coisas, porque para montar os slides para explicar para vocês, eu acabo lendo, né, para variar. Enfim, uma das frases dele é: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Porque o que eu estou tentando passar para vocês não é atômico, tá? Então, assim, a minha formação e tudo mais é química, mas eu não estou tentando passar alguma coisa atômica, eu estou tentando passar alguma coisa a respeito de energia, frequência e vibração. Então, eu achei, assim, que veio a ideia de falar um pouco do Tesla foi perfeita aqui nessa situação, tá? Outro detalhe que também assim, tentam implantar é o Esperanto como uma língua universal. Não é o chinês, não o inglês, mas o Esperanto. Mas não conseguiram, devido ao grande preconceito, né, que existem em todas as nações, enfim. Mas a ideia de muitas universidades, né, de muitos linguistas, é que o Esperanto era a forma mais fácil das pessoas se comunicarem, porque a quantidade de palavras é mais simples, as frases são mais simples, então seria uma compreensão mútua. E aí, para minha surpresa, era uma das ideias de Tesla, tá? Lá atrás. Então, outras curiosidades que, né, como eu falo para um público muito, né, como eu falei no primeiro vídeo, tem gente que não tem nem o ensino fundamental e que me assiste, são meus amigos, né? Fazem parte da minha história. Então, eu não quero ficar uma coisa muito mestrado, doutorado. Eu quero falar para as pessoas em geral, tá? Ele já tinha ideias sobre conservação do planeta, ele era um ambientalista em 1850. Gente, vocês pensam o que é
uma pessoa visionária, que ela acaba ficando isolada mesmo, porque ela não tem com quem conversar, né? A partir do momento que você coloca uma ideia e você ou é ridicularizado, ou assim, as pessoas, isso é bobagem, você não tem com quem conversar. Então, você passa a conversar com você mesmo, tá certo? O Tesla também, ele pensou num meio de comunicação portátil, tá? Em 1901, gente, a gente está falando de 2020, tá? Então, a gente está falando 100 anos depois. Ele pensou nisso 100 anos antes, tá? Ele criou a bobina de Tesla, né? Que é aqui ele no laboratório dele, tá? Ele estudava os raios e tudo mais. É muito bacana para quem nunca ouviu falar, dar uma entrada no Google e ver os grandes experimentos dele, tá? Criou a imagem de raio-x, que até hoje toda a medicina, grande parte dos diagnósticos é feito pelo simples raio-x, né? A lâmpada fluorescente de neon também criação dele, e a corrente alternada. Por que ele vem a ajudar a contribuir no que a gente vai estudar, tá? Porque eu estou falando de energia e eu estou vendo muita barreira nisso, né? Na hora que conversam comigo pelo WhatsApp e tudo mais, e eu estou falando de ciência, gente. Então, eu percebi que eu preciso voltar um pouco, explicar para vocês o básico, para a gente ir caminhando e desenvolvendo essa ideia, tá? Então, ó, a fonte dessa imagem está aqui embaixo, tá? Estou reproduzindo só, não criei nada aqui, tá bom? Aqui tem as ondas, tá? Para vocês entenderem o que é uma radiação ionizante, uma radiação não ionizante, tá? Aonde a gente enxerga, tá? A luz visível tá aqui, esse estreito colorido aqui, tá bom? E aqui mostra o tamanho das ondas. O que é onda baixa, o que é onda média, tá? E o que são, do que eu estou conversando com vocês? Eu estou conversando de uma onda que está aqui, tá? Então, a gente está falando de neutrinos, e neutrinos é a decomposição beta. Então, o que acontece? A gente não tem equipamento para medir os raios aqui, os raios gama e os neutrinos, tá bom? Os aparelhos são caríssimos e os experimentos que tem, eles são muito vagos, até por falta de equipamento. Aqui mostra bem claro, ó, os equipamentos que fornecem cada tipo de onda. O que é interessante a gente perceber? Que estas ondas atravessam o nosso corpo, tá? Visíveis ou invisíveis, o micro-ondas, quando ele foi criado, teve uma série de pessoas que disse que era perigoso ter o micro-ondas em casa, né? Porque uma série de porquês, porque eles causava câncer, porque ele podia afetar o raciocínio das pessoas e tal. E chegou-se à conclusão que ele afeta algumas coisas, não a ponto de causar o câncer, porque a pessoa tem que ter uma propensão a ter câncer, e aí ele pode startar, ou seja, ele pode ativar essas células, tá certo? As radiações que vêm do sol, tá? As radiações que são prejudiciais, os raios-x, toda a sala de raio-x, ela é blindada com chumbo. Por quê? Por que a gestante não pode ir lá? Porque você bateu o raio-x e aquela radiação vai ficar naquela sala. Então, você pode não estar batendo, mas aquela radiação permanece naquela sala. Então, cada vez que você entra na sala, você recebe aquela radiação. Ela atravessa todos os órgãos do seu corpo, tá bom? Então, a gente está falando disso. Eu estou falando de uma energia que atravessa o seu corpo e que ela afeta o seu DNA, tá? Da mesma forma, aqui, ó, eu deixei pequeno para tá aumentando. Não dá para aumentar porque
tá salvo, né? As ondas, além da horizontal, elas correm à vertical. Então, tem o comprimento de onda e a direção da propagação dessa onda, tá certo? Então, quando você fala, não sai uma onda para chegar até outra pessoa e ela te ouvir, da mesma forma que você fala, você pensa. E o que eu quero mostrar para vocês, e isso também já tem filme, já tem livro falando sobre isso. O teu pensamento é uma onda, tá certo? E aí você tem as pessoas que transmitem ondas boas, transmitem ondas ruins, e você tem as pessoas que absorvem as coisas ruins e absorvem as coisas boas. E isso chama-se trazer para o consciente. Vamos lá. Então, eu sei que uma pessoa me faz mal. Eu vou ficar do lado dela para quê? Se eu já sei que ela me faz mal, tá? Você tem uma pessoa que, como eu falei nos outros vídeos, ela entra na tua casa e as plantas murcham. Você é capaz de perceber isso, tá? Você é capaz de sentir isso, sente no olhar, no cheiro, tá? No jeito da pessoa, tá certo? Isso é físico-químico, isso é uma onda que sai dela e ela bate na tua onda. Você pode absorver e aceitar, ou você pode repelir, tá? Então, eu não estou falando de nada extraordinário, de fantasma, de nada superficial. Nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, tá? Tangíveis, tá? O que eu não posso, o que eu não tenho condições ainda é de estar medindo neutrinos. Isso eu ainda não posso estar falando. Por quê? Porque o neutrino é uma onda fraca, tá certo? Então, a gente volta a falar de uma outra coisa que eu queria falar nesse vídeo, que é a respeito de pessoas que é feio falar esse nome, mas eu vou falar, são vampiros, tá? São pessoas que elas sugam a sua energia. Não tem outro nome, eu não vou chamar sugador, tá? Então, como a gente, todo mundo já ouviu falar, ou já sabe de filmes e tudo mais, elas vão chegar perto de você e elas vão sugar a sua energia, tá? Sugar a sua energia vital, as suas ondas eletromagnéticas. A diferença é que você é uma usina. Se você tiver consciência que essa pessoa precisa dessa energia e você quer dar para ela, você automaticamente produz mais energia e fica bem. Respira, toma um copo de água e refaz as energias. Ótimo, beleza. Agora, o problema é você sentir mal, né? Você tá se sentindo cansado, sugado, pesado e você continua no lugar. Se você continua no lugar, é porque você tem um comportamento, então é um erro de comportamento, né? Eu vou na casa de uma tia, onde lá só falam de notícias ruins, morte e assassinato, né? E só coisas ruins. Isso, eu tô indo lá porque eu quero, vocês percebem? E eu tô ouvindo isso porque eu quero. Na casa da minha mãe também assistia só coisa ruim, só da Atena e tal. Eu comecei a chegar lá, era portadora das notícias ruins do bairro. O que aconteceu? Eu comecei a chegar lá e falar assim, mãe, ótimo, você já descarregou o caminhão de lixo? Agora fala uma coisa boa. E aí, no começo, ela ficava assim, como? Conta agora alguma coisa boa, porque você já contou 10 coisas ruins. Fulano morreu, o outro perdeu o emprego, o outro está no hospital. Então, me conta uma coisa boa, tá? Então, você começa a quebrar determinados lugares onde você não pode não ir, né? Então, uma casa de um parente, só que você começa a quebrar isso, até para a pessoa entender que ela só fala coisa ruim, né? Então, a vibração dela, as ondas dela são baixas porque ela só escuta coisa ruim, tá bom? Então, isso serve para tudo, no emprego, né? Em casa,
numa rede social, tá? Então, o que acontece agora, né? Se fala de Covid e de política, Covid e política, Covid e política. Não, desliga, né? Desliga. Qual é a necessidade? Você tem a necessidade profissional de estar no Facebook, de estar no Instagram? Entra, faz o que você tem que fazer e não acessa as informações, tá? Então, é uma forma de você também não ficar em depressão, tá? Quando é o caso de depressões, tá certo? Gente, olha, eu tô falando exatamente disso, tá? Que os pensamentos da gente modificam o nosso corpo. Então, a gente é uma usina de energia eletromagnética o tempo inteirinho, tá? Desde a hora que a gente acorda, então a gente vai estar com a vibração mais lenta, né? Acabei de acordar. Então, assim, eu vou agradecer pelo meu dia, eu já vou falar que bosta que eu acordei cedo, né? Tenho que trabalhar, né? Que saco, né? Tem mais gente em casa, eu tenho que esperar para usar o banheiro. Ou, né? Ai, que droga, tá chovendo. Ou não. Nossa, que bom. Tô vivo, tenho pernas, ando, né? Consigo falar, consigo pensar, né? Consigo ter memória, né? Então, quanta gente aí que tá com Alzheimer cedo, quantos que estão com esclerose múltipla, sabendo que o seu corpo vai pifando aos poucos. Olha só que coisa pesada, não é? Então, a pessoa tem esclerose múltipla, ela não vai morrer. O corpo dela vai se desligando aos poucos e ela vai assistir isso. Isso não é muito, muito triste, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tem que entender, assim como Stephen Hawking, né? Que podia ficar numa cadeira e morrer. Outra coisa que eu queria falar era dos livros dele. Eu tenho vários livros dele, né? Jorge, o Segredo do Universo, que eu comprei para os meus filhos lerem. O Universo numa Casca de Nós. Também é outro, né? Outro gênio que podia ter se enfiado numa cadeira e ter falado assim, realmente a vida acabou para mim por aqui. E não, se meu cérebro continua funcionando, eu vou continuar funcionando. Então, a gente volta aqui para essa imagem que a gente é uma usina, precisa dar um direcionamento para essa usina que a gente tá? E as ondas que alteram a estrutura físico-química do corpo, tá? Então, a gente está falando aqui que a gente não vai só mexer com o DNA, a gente vai mexer com todo o nosso corpo. O que a gente precisa ver é quais são as nossas prioridades. Aí a gente entra numa escala de prioridades. O que é mais importante? É eu resolver a minha cabeça? É eu resolver o meu corpo? Tá? É eu resolver o meu emprego? É eu resolver o meu relacionamento? Feche os olhos e pensa assim, qual é o meu maior problema no momento? Tá? E aí você vai tentar resolver este maior problema no momento, tá? Ah, é problema de dinheiro. Tenho como solucionar, não tenho como solucionar, vou solucionar mais tarde, tá? Então, você coloca dentro do seu cérebro, você está organizando as coisas. Ao organizar isto, você abre espaço para que outras coisas venham para você organizar. Então, a partir do momento que você está... deixa eu explicar outra coisa também que é interessante aqui. São pensamentos torturantes. O que é pensamento torturante? Você pensa numa coisa e aí você pensa na solução dela e aí pensa que não vai dar errado e dali a um segundo você está pensando na mesma coisa de novo, tá? Nas mesmas possibilidades de novo. Adianta isso? Você ficar o dia inteirinho pensando numa briga de família, né? Numa briga pessoal, num problema financeiro, num trabalho que você já saiu, você vai voltar lá para resolver aquilo lá? Não. Então, você organiza a energia dele dentro da sua cabeça. Se você conseguir organizar isso, você segue sua vida normal, tá? Ai, desculpa.
Gente, eu não quero minhas aulas longas, então deixa eu voltar aqui, que aí eu vou dar uma pincelada só sobre neutrinos, para vocês entenderem o quanto que eu tenho que ir devagar para vocês poderem entender sobre as 12 hélices do DNA, tá? Então, eu estou falando de neutrino e o neutrino vem da decomposição do carbono 14, tá? E eu não falei sobre o carbono 14 para vocês. Então, é assim, o carbono 14 é uma substância radioativa, tá? Então, ela tem a radiação. E o que acontece? Por que os fósseis são datados com carbono 14? Porque a partir do momento que você morre, esse carbono 14 ele começa a se decompor. A partir do momento dessa decomposição, você consegue dizer mais ou menos qual é a data daquele objeto, tá? Daquele ser que está fossilizado. Então, eu pulei as fases, né? Porque eu queria falar de DNA, de neutrino, e acabei não falando do carbono 14, tá? Eu achei essa imagem aqui na internet para tentar mostrar para vocês sobre o carbono 14, tá? Que, ó, o carbono 14 combina-se com o oxigênio e ele forma o gás carbônico, tá? Que tá aí no ar, que a gente respira, tá? Então, enquanto a gente está vivo, o carbono 14 e o carbono 12, né, que está presente no nosso corpo, eles são iguais. A partir do momento que a gente morre, o carbono 14 começa a se decompor. Como ele vai se decompondo, aí a gente consegue medir e fazer a datação de vários objetos, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu queria explicar para vocês. Eu vou explicar mais detalhado no próximo vídeo, tá? E outra coisa que eu também não falei para vocês, né? Pensando no DNA, enfim, do neutrino, né? Então, antes de falar de neutrino, eu tenho que falar o que é um átomo, gente. Desculpa, tá? Só um detalhe. O carbono 14 é confiável até 70 mil anos, tá? Então, olha a quantidade de radiação Isso aqui é provado, tá? Cientificamente, até 70 mil anos é uma data confiável. Mais que isso, são outros métodos que são utilizados, tá bom? Um átomo, gente, para quem não sabe, tá? Ele é composto de elétrons, tá? De prótons e nêutrons. Então, o que acontece? No núcleo desse átomo vai ficar a carga positiva. E em volta desse átomo vão ficar as cargas negativas. Só que se tivesse só carga positiva dentro desse núcleo, ele seria instável, ele não pararia. Então, para estabilizar isso aqui, então a gente tem os prótons e os nêutrons. E em volta fica girando os elétrons de carga negativa. Em volta, dependendo da quantidade de prótons, você vai ter um número de elétrons. Então, se eu tenho 4 prótons dentro do núcleo, eu vou ter 4 elétrons em volta, tá? Se eu tenho 5 prótons, eu vou ter 5 elétrons em volta. Sabendo que você tem até 8 camadas em volta desse núcleo, tá certo? Então, assim, essa é a explicação que a gente tem lá na escola. E eu já fui pulando etapa, tá? O que eu vou tentar explicar para vocês no nosso próximo encontro é a decomposição beta, que vai gerar o neutrino, tá? Então, o que acontece? Você tem, ó, eu pus até aqui de duas formas mais simples possível para vocês entenderem os elétrons, os prótons e os nêutrons. Na hora que você tem uma substância radioativa, tá? E que ela perde os elétrons e perde os prótons, ela junto quando sai esse próton, vai sair uma substância que é um neutrino. Como a física, né? Ela tem que ser provada pela matemática. O que acontece? Quando ocorre essa decomposição, então se saiu 2,
tem que ter 2 do outro lado, para ficar 2 mais 2, um é igual ao outro, tá bom? O que que acontecia? Saía o próton de um lado, mas do outro lado faltava alguma coisa na conta matemática. E os cientistas não achavam essa conta, tá? Até que conseguiram provar sobre o antineutrino. Então, na verdade, eles provaram que se existe o antineutrino, existe o neutrino. Esse é um conceito de física que eu vou falar na próxima aula, tá bom? Esse neutrino é uma substância fraca, ele não reage com nada. Então, ele é chamado de substância fantasma, elemento fantasma, tá? Como essa aula eu falei do Tesla, falei da onda eletromagnética, essa parte da decomposição vai ficar para a próxima aula, tá bom? Gente, então, hoje eu quero que vocês pensem, tá? Sobre o Tesla, né? Sobre vocês são um gerador de energia, vocês são uma usina de energia, tá? E vocês entendam que a gente vibra mais do que isso, tá bom? Então pensem que vocês são uma usina, tá? De energia que pode ser direcionada e direcionem a energia de vocês para coisas boas, tá? Vocês podem salvar alguém na rua, vocês podem salvar alguém lá na China, tá? Se puderem, que ótimo, arregassem as mangas e façam. Se não, tentem expandir a energia boa de vocês. Sejam energias, sejam usinas boas, tá? Que aí a gente segue em frente, tá bom? Essa é a minha aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar, na próxima aula, explicar a decomposição beta, tá? Que é mais complexa do que eu expliquei. Hoje eu expliquei só sobre ondas, tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Façam as observações que eu tô lendo, tá? E aí eu vou melhorando. Bom, beijo.